Bom dia, irmãos. Uma alegria estar revendo alguns, conhecendo outros e estando de volta aqui à escola dominical. E realmente a gente sente muita alegria de estar aqui com os irmãos. Por isso nós vamos orar, vamos agradecer esse momento e pedir a direção de Deus para esse tempo juntos aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos a maneira como tu tens conduzido cada um de nós nos teus caminhos, apesar de nós. E nós te suplicamos, ó Pai, que nesse tempo que vamos estar estudando a tua palavra, especialmente naquilo que o profeta Sofonias tem trazido para nós no contexto da história do povo hebreu, nós possamos ser edificados de tal maneira que as nossas vidas possam ser impactadas pela tua palavra. Pedimos por cada um de nós aqui, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu sugeri até mais de uma vez a gente estudar Sofonias aqui na escola dominical, foi porque eu comecei, estava fazendo uma série de estudos num grupo pequeno, com profetas menores, e cheguei a Sofonias, que foi a primeira vez que eu estava estudando mais, e descobri muitas coisas interessantes. E aí achei que a gente podia aprofundar e fui descobrindo coisas maravilhosas, como a própria palavra de Deus nos traz nesse sentido. E uma das coisas que exatamente trouxe o título do nosso estudo, o Dia do Senhor, é porque no livro de Sofonias é o lugar da Bíblia em que mais vezes essa expressão é utilizada. Há outros livros proféticos que utilizam essa expressão, e a gente tem tanto Isaías, quanto Joel, quanto Amós, Zacarias, mas no livro de Sofonias o número de referências ao dia do Senhor é maior do que qualquer um dos outros. E fazendo uma digressão de início, a gente às vezes se acostuma à ideia de que dia do Senhor é o domingo. Então a gente fica com essa ideia, o domingo é o dia do Senhor. É alguma coisa que a gente utiliza essa expressão, mas ela não tem nada a ver com ele, a rigor. Porque, inclusive, no início da igreja, no contexto desde o Pentecostes, quando a igreja se reunia, ela se reunia no primeiro dia da semana, exatamente porque no sábado, que era o sétimo dia, todo o contexto hebreu se reunia na sinagoga, era o sábado que precisava ser guardado, então não se podia fazer nada no sábado. Então, os primeiros cristãos escolhiam logo o primeiro dia da semana para poder se reunir. E aqui ficou. Depois, no contexto mais do Império Romano, o nome acabou sendo domingo, domênico, por aí, mas nos países mais anglo-saxões, o Deus Sol é o Sonntag, é o Sunday, e vai por aí afora. Então a gente fica um pouco confuso com essa ideia do dia do Senhor. Então, o que é esse dia do Senhor? Aliás, só um parêntese interessante, um pouco folclórico. O pessoal se reunia, geralmente, depois que terminava o sábado, 6 horas da tarde. A partir de 6 da tarde de sábado. Então já não era mais sábado, era o primeiro dia da semana. Dizem alguns que, lembra quando aquele Eutico caiu lá de cima e tal, morreu? É porque já estava muito sono, já era uma reunião muito tarde da noite do sábado e ele acabou dormindo e caindo. Então era um problema do horário da reunião. Isso é só um parênteses para a gente pensar um pouco. Mas o fato é que quando a expressão se fala dia do Senhor, a gente tem que abstrair, não está se referindo ao domingo como primeiro dia da semana, o dia que a gente estabeleceu se reunir como igreja cristã. Mas o dia do Senhor, no contexto do livro de Sofonias, como em todos os contextos bíblicos, ele tem uma expressão muito significativa, que ela significa julgamento e destruição, mas também bênção. Se a gente abre lá no livro de Sofonias, logo no começo vem ameaças, e que no capítulo 1 ainda, no versículo 7, diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. E o dia do Senhor é um dia de julgamento.
Depois ele vem novamente se referindo ao dia do Senhor como um dia de destruição. E só no final de Sofonias é que aparece o dia do Senhor como algo um pouco diferente, de restabelecimento e de restauração, que ele traz. Nesse dia do Senhor passa a ter um outro significado, o significado de bênção, de restauração dos novos céus e da nova terra. Então, de alguma maneira, como está esse símbolozinho aí, o dia do Senhor são, vamos dizer assim, duas faces da mesma moeda. Julgamento e destruição e bênção que a gente terá nos tempos finais. Então, com base nessa mensagem profética de Sofonias e no contexto histórico dela, a gente tem que entender essa ira vindoura, o julgamento das nações e a visão de um mundo restaurado. E nessa questão da ira vindoura, a gente vai ver, não apenas em Sofonias, em outros profetas, a mesma colocação nesse sentido. E eu vou pegar alguns, só para a gente identificar um pouco aqui. Logo no começo do livro de Sofonias, versículo 2 do capítulo 1, o profeta diz: certamente, as palavras do Senhor, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. E vai por aí afora, Deus expressando essa ira que viria. Em função de quê? Por que isso iria acontecer? E as nações, não apenas a nação judaica, mas também todas as nações em torno seriam também alvo desse julgamento e de destruição no dia do Senhor. Então, nessa perspectiva, a gente é chamado a estar vivendo de uma maneira de esperar esse momento de julgamento, de destruição, embora a gente olhe mais adiante, dentro do que o próprio profeta fala, da visão de um mundo restaurado. Apenas como referências, nós estamos num contexto aqui, de Sofonias, que ele faz a sua apresentação, quer dizer, ele proclama a sua profecia no reinado do rei Josias. E o rei Josias, a gente vai ver um pouco sobre ele foi chamado Josias o Bom, um bom rei que teve no contexto logo depois da divisão do reino. Então veio o rei Acais, Ezequias, depois Manassés, Amon e o rei Josias. E a profecia de Sofonias ela é apresentada no contexto desse reino, do reinado de Josias. Mas, logo antes, os assírios haviam levado o reino do norte cativo. A gente tem só uma referência que eu estou trazendo aqui, o profeta Jonas, ele surge para nós, bastante conhecido, em que ele reagiu, não queria fazer isso, porque ele sabia o que a Síria fazia em relação ao povo de Israel. Ele não queria proclamar a oportunidade de arrependimento e conversão e fugiu. No fim, ele foi levado, conhecemos bem a história de Jonas. Então, há uma relação aqui com o reino de Israel, a questão dos assírios. Não apenas Jonas, mas também Naum, tempos depois, Nínive não volta a tudo o que era antes, e o profeta Naum é que proclama a destruição completa de Nínive, e isso ocorre no contexto da profecia de Naum, mais tarde, quando os babilônicos assumem o domínio da Síria. Aqui a gente tem um mapa, deixa eu ver se dá para ver mais ou menos aqui. Tem Nínive ali no meio. Está dando para identificar Nínive? E o reino assírio, isso que veio antes,
de que quando eles realmente levaram cativo o reino do norte, o reino de Israel. Bom, a partir dali, a partir da divisão, da eliminação do reino do norte, que ele se dissipa completamente, e os assírios, eles trabalham com uma ideia de terra arrasada, em que eles levam cativos os que foram dominados nos vários sentidos, e levam pessoas de outros lugares para ali. Isso aconteceu com o Reino do Norte. E os samaritanos, que são o produto, com o nome da antiga capital, Samaria, são o produto dessa ação de terra arrasada que os assírios faziam. Há uma completa destruição de toda a estrutura de país do Reino do Norte, das 10 tribos originais lá do Reino do Norte. E aí, nessa circunstância toda, que os irmãos conhecem bem da história, resta a tribo, o reino de Judá, no sul. Então, Judá fica lá, e aí o reinado de Acás, ele se destaca logo no começo desse novo período, em que ele é um rei que ele, vamos dizer assim, dúbio em vários aspectos. E ele acaba pedindo auxílio em algumas circunstâncias aos próprios assírios, que já tinham levado o pessoal todo do Reino do Norte, para se proteger de uma investida síria, ali muito mais próxima deles. A gente for abrir lá em 2 de Reis, a gente vê esse contexto de Acás, em que ele se torna não apenas um rei de péssima conduta naquele contexto, mas ele acaba pedindo socorro aos assírios para defendê-lo lá dos sírios naquela circunstância. E ele se torna um rei tremendamente idólatra. E no capítulo 16 de 2 de Reis, a gente vê quando o rei Acás, então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo de altar, a planta, etc., e vai por aí afora. Nesse contexto da queda de Samaria, pouco depois, e termina esse período que antecede os reinados do rei Ezequias, que a gente vai chegar nele agora. Então, tem a queda de Samaria em 722, a política de terra arrasada, a origem dos samaritanos, como a gente tinha citado, e aí muda o panorama, já fica um pouco diferente, em que agora são os babilônios que estão, quer dizer, os assírios levaram, estragaram tudo, mas a Babilônia começa a ter uma precedência naquele contexto ali. Bom, aí aqui a gente vai entrar no que é mais interessante aqui do nosso estudo. A gente começa com o reinado de Ezequias de Judá. O rei Ezequias, é interessante a gente pegar aqui quando vem para Sofonias, aqui no texto Sofonias novamente, diz que a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Zedalias, filho de Amazias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, ele era da família, Sofonias era da família real. E ele tinha vamos dizer assim, uma facilidade de
trajeto dentro do contexto da família real ali de Judá, naquele contexto em que o reino de Judá agora estava sozinha. O reino do norte tinha sido levado, e Ezequias, ele tem experiências muito marcantes, muito interessantes na sua caminhada, em que ele vai resgatar o culto de uma maneira adequada para Israel, o que realmente não havia até então nos antecedentes dele. Então, a gente indo lá sempre o livro dos reis, a gente vai pegando aqui no versículo, no capítulo 18, o reinado de Ezequias, ele se caracteriza de uma maneira muito interessante, e ele tem uma experiência muito interessante quando ele afronta a Síria, e o profeta Isaías, vamos dizer assim, o orienta no sentido dele ser resgatado nessa caminhada dele ali no reinado dele. Mas ele, no seu reinado, ele restaura o culto, ele restaura toda a maneira de serem trabalhados voltando às origens da história do povo hebreu, tentando resgatar tudo aquilo que já tinha sido destruído ao longo daquele tempo ali. Então, é uma caminhada do rei Ezequias que fica profundamente marcada no contexto de Israel. E nessa caminhada com experiências lá com os próprios assírios e babilônicos, etc., além dele resgatar o padrão de temor a Deus e afrontar a Síria, e teve essa experiência no profeta Isaías, segundo Reis 18 e 19, a gente vê a descrição disso, quando Isaías o orienta como ele deveria agir nesse sentido. O capítulo 19 especialmente, acontece que depois disso tudo ele fica mais ou menos estabelecido, há uma restauração da qualidade de vida religiosa do povo, mas não é um negócio assim de essência, é algo meio superficial. Vai caminhando, melhorou muito, mas na essência a coisa não aconteceu plenamente como deveria acontecer. Havia sempre aqueles que não concordavam com isso. E nessa caminhada, no final mais ou menos da vida dele, quando já estava mais ou menos tudo estabelecido, há uma experiência muito marcante dele quando ele fica doente. E quando ele fica doente, ele ora ao Senhor. Ele tem há uma palavra do profeta Isaías para Ezequias, muito interessante, no capítulo 19, e aí ele, depois disso, a destruição do exército dos assírios, e ele fica doente. Então Deus diz para ele, olha, arruma a tua vida, dá jeito no que você precisa dar jeito, porque o teu tempo terminou. E ele, ao ser confrontado com isso, ele entra em parafuso, ele entra em pânico. Ele disse, de jeito nenhum, eu não quero morrer. Ele vira para a parede, chora que nem criança, é uma experiência muito difícil, ele ora. E a conclusão, Deus, tá bom, eu vou deixar você mais 15 anos. Deu mais 15 anos de vida para ele. Esses 15 anos de vida para ele revelam algumas coisas. Primeiro, que é o poder de Deus acima de qualquer outra coisa. Segundo, que não são mais 15 anos que vão dar um jeito na vida de alguém.
E muitas vezes esses 15 anos são exatamente o pior que podia acontecer para alguém. E no caso de Ezequias, foi o que aconteceu. Nesses 15 anos, nasceu o filho dele chamado Manassés. Talvez se ele não tivesse vivido esses 15 anos, ele não tivesse Manassés, que disparadamente foi o pior rei de todos em relação a tudo, em relação com Deus e na relação com o povo. Então Manassés, ele nasce como filho de Ezequias no período em que ele ganhou de sobrevida, nesses novos 15 anos. E interessante que ele, apesar de ter tido uma vida tranquila, tranquila em termos, mas reconhecidamente como alguém que restabeleceu uma vida religiosa do povo, ele acabou tendo essa experiência terrível em relação ao próprio nascimento do seu filho. No fim da vida, ele não aceitou o recado divino, cedo da sua morte, teve mais 15 anos, e como consequência, o nascimento de um filho se tornou o mais execrável rei de Judá, que foi exatamente Manassés. Agora eu vou gastar um pouco de tempo para a gente falar sobre o reinado de Manassés. Eu estou dando essa volta para chegar no reinado de Manassés. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta ou contribuição nesse sentido, que agora eu vou entrar no contexto do terrível reinado de Manassés. Então vamos abrir ali Crônicas, Juízes, 2 Reis, capítulo 20, também Crônicas 33. E se nós estivermos devidamente preparados para ouvirmos o que vai ser dito em relação a Manassés, é terrível. Capítulo 21 do Manassés. É o ápice da idolatria, sincretismo, apostasia, extrema abominação, jamais vistos na nação israelita. Então, a partir do capítulo 21, eu vou agora ler um pouco para a gente ter ideia do que aconteceu ali no reinado de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo
tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram diante dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e o seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, eu fiz questão de ler isso tudo para chocar a gente. Isso tudo que a gente leu choca. E aí a gente para pensar, o que a gente vê hoje no mundo como um todo não é melhor nem pior do que isso. A gente vê isso se repetindo e se continuamente a gente vê em volta. Às vezes a gente acha coisas tão absurdas acontecendo que agora vão chegando até mais perto da gente. Olha, isso aqui Manassés fez. Vocês já imaginaram pegar o seu próprio filho e queimar na brasa em sacrifício a deuses? Manassés fez isso. E tantas outras coisas. Há uma referência muito interessante em relação a profetas também que foram... Se a gente pegar lá em Hebreus, é interessante, Hebreus 11, um texto bem conhecido quando a gente... Aquele texto que fala nos patriarcas e nos israelitas em Canaã, etc., que passaram com tantas coisas, e alguns que foram pela fé, 11, a partir do 30, pela fé ruíram muralhas, etc., etc., etc. E diz assim, pela fé, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras. Passaram necessidade, foram afligidos, o mundo não era digno deles, etc., etc., referindo-se a heróis da fé dos dias dali. Muito provavelmente... o autor ou a autora do livro de Hebreus se refere também ao tempo em que profetas foram sacrificados no reinado de Ezequias, entre eles Isaías, que talvez seja um desses que foram cerrados ao meio nesse contexto. E ali a gente vê o que realmente fez Ezequias na sua caminhada. E por que eu enfatizei isso? E também já estou colocando aqui, porque Amon, seu filho, reinou em seu lugar 2 anos e foi do mesmo jeito. Foram 2 anos e foi assassinado, fez tudo igual a Manassés. Mas o que acontece é o seguinte, quando
Ezequias faz tudo isso, que é uma coisa horrível. Isto é, de alguma maneira, o pano de fundo da profecia de Sofonias. Tudo isso que Ezequias fez, de uma maneira assim, execrável. Manassés, desculpe a troca aqui, é a idade já falando. Tudo isso que Manassés fez é o pano de fundo do que Sofonias baseia a sua profecia. Do dia do julgamento, do dia da ira do Senhor, em função de tudo aquilo. Mas a gente vai ver adiante, além do Amon, que foi o seu filho, e que foi a mesma coisa, foram 2 anos terríveis iguais ao pai, mas houve o filho de Amon, que foi Josias, que depois o reinado dele é outra coisa, mas foi durante o reinado de Josias que Sofonias proferiu a sua profecia em relação ao dia do Senhor. O contexto que eu leio aqui, e se a gente for lá para Crônicas, tem a mesma colocação em relação ao que Manassés fez. Há uma coisa interessante que é em Crônicas. Deixa eu pegar aqui o Crônicas 2 Crônicas 33. Que é a mesma referência a isso, mas que ele foi cativo, ele foi preso lá entre os assírios e ele foi torturado lá entre os assírios. Olha aqui, 2 Crônicas 33, a partir do verso 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu a muralha de fora da cidade, etc, etc, etc. É interessante que Reis não fala isso, mas Crônicas fala de que Manassés, ao ser preso lá no meio pelos assírios, no contexto da Babilônia já, ele clamou ao Senhor, se arrependeu, e aí a gente vai percebendo a misericórdia de Deus com um camarada execrável como Manassés. As últimas consequências tendo feito tudo o que ele fez. No momento em que ele clama ao Senhor, que ele pede socorro ao Senhor, que ele está sendo torturado ali, preso no reino ao lado. Deus o ouve e Deus o restaura e Deus o traz de volta. Então esse é o nosso Deus. Apesar de não importa o que nós tenhamos feito em quaisquer circunstâncias. Quando a gente lê tudo isso que Manassés fez, a gente fica... Não é possível que alguém assim haja perdão ou possibilidade de reconciliação de alguém nesses termos. No entanto, isso foi possível e é possível e aconteceu em relação a Manassés, apesar de tudo isso aqui que aconteceu ali. Mas o seu filho, o texto diz muito claramente que ele Amon, o seu filho, que reinou no lugar dele por 2 anos e foi assassinado. O texto diz claramente que Amon não teve nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de mudança no seu comportamento nesse sentido. O que me impacta
é que o povo que Deus escolheu para nele nascer o Salvador, e a gente vai ver adiante profecias que já, até do próprio Isaías, no contexto aqui desses reinados e também de Sofonias, da profecia de Sofonias, mas no contexto desses reis aqui, em que há um olhar para frente por esse dia do Senhor, do restabelecimento daquilo que Deus prometeu desde o começo e chegou até nós e continua chegando a nós. Então nós vivemos um dilema, esse aqui é o ponto que eu queria enfatizar mais, em que a gente olha em volta de nós, olha para cada um de nós, olha em volta de nós, olha o que nos cerca. E são coisas absolutamente terríveis sob todos os aspectos. No entanto, nosso Deus continua sendo um Deus amoroso e cuja vontade é que todos se arrependam. E quando há manifestação de arrependimento, Ele é misericordioso e Ele perdoa, e Ele traz de volta e Ele restaura, apesar de nós. Quer dizer, não há nenhum pecado que não possa ser perdoado na medida em que você confessa, que você reconhece, que você entrega a sua vida, que você decide que você vai precisar da ajuda de Deus e quer a ajuda para haver uma mudança de rumo na sua vida. Então, isso é o que a gente percebe nesses reinados aqui do Velho Testamento e nas profecias que a gente vai ver, e especialmente na questão do dia do Senhor. Eu vou entrar em outro aspecto depois do intervalo, a gente está um pouco mais cedo, acho que a gente ainda tem 10 minutos aqui, eu acho que é, né? 10 minutos. Hã? 3 minutos? Então tá. A gente pode antecipar um pouquinho, e aí, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente volta logo depois do nosso intervalo. Vamos falar um pouquinho de coisas mais amenas e mais agradáveis. Mas antes de entrar nas coisas mais agradáveis, voltando até alguns comentários de algumas pessoas no intervalo, o que a gente viu aqui do reinado de Manassés, que nos estremece quando a gente vê a maldade multiplicada de várias formas, individualmente, coletivamente, conduzida pelo rei em relação ao povo e também as atitudes individuais do rei, a gente olha em volta de nós hoje, no mundo como um todo, e o que a gente vê não é algo muito diferente. Então a gente vive esse mesmo contexto no mundo de hoje. Às vezes a gente acha e começa a dizer, puxa vida, mas está tudo muito pior, está cada vez pior. E a gente, ao ler o que a gente leu aqui de Manassés, vê que não está pior. É a mesma coisa, sempre foi. E a gente continua dessa mesma maneira. Daí a importância da gente estar pensando nessa questão do dia do Senhor, o significado dele. E que o Senhor vai realmente cobrar, vai julgar, vai sentenciar não apenas o seu povo, mas também todas as nações. É o que a gente vê na profecia de Sofonias, a gente vai ver isso com mais calma um pouco mais adiante, em que as sentenças de Deus são não apenas para a humanidade da época, os povos todos da época, mas para o seu povo em particular. Isso continua válido para nós hoje. Às vezes a gente acha que a gente está isento de qualquer outra coisa. Nós temos uma espécie de salvo-conduto. O único salvo-conduto é o arrependimento e a confissão dos nossos pecados e o reconhecimento do senhorio de Jesus e a expectativa da sua volta gloriosa. É esse único. O resto nós somos iguaizinhos a esses que estão colocados desde aqui. Mas eu vou pensar um pouco hoje ainda, embora seja para a próxima aula, algo a respeito mais ameno, que é do reinado do rei Josias, o chamado Josias o Bom. Foi nesse reinado que Sofonias proferiu a sua profecia. E, de alguma maneira, isso foi feito naquela ocasião
mas que algo que se cumpriria depois de Josias, porque Josias ele foi preservado por aquilo que ele foi. Não que o povo tenha sido maravilhoso, mas ele procurou levar o povo a agir de uma maneira diferente, e são coisas muito interessantes que a gente vai ver aqui tanto de Reis como Crônicas, em relação ao reinado de Josias de Judá. Da mesma maneira, eu vou fazer uma leitura sequencial a partir aqui de 2 Reis 22, que Josias tinha 8 anos de idade. Até o João Mengaldo me arranjou uma fotografiazinha como se fosse um Josias com 8 anos de idade. É boa criatividade aí do João, mas não sei se era exatamente dessa maneira. Está bonitinho demais para ser daquela época, mas então, Josias com 8 anos de idade, ele começa a reinar. Num contexto em que os políticos da época que se livraram de Amon e assassinaram Amon, mas cuidaram, e havia também um ambiente profético, vamos dizer assim, favorável naquelas circunstâncias, eles cuidaram de Josias, que começou a reinar com 8 anos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui é interessante a gente ver o seguinte: os antecedentes de Josias eram os piores possíveis. E a gente, às vezes, tem a tendência de dizer, bom, daquilo ali não pode vir coisa boa. Se a gente pensa em Amon, pai de Josias, em Manassés, avô de Josias, tudo aquilo que... Não tem nada, tem que mudar essa dinastia toda, passa todo mundo para fora, vamos pegar uma família nova aí, porque essa aqui não tem mais jeito. E, no entanto, foi o filho de Amon e o neto de Manassés, que com 8 anos de idade foi orientado no início do seu reinado, que fez algo que nada é comparável ao que foi o reinado de Josias ali em Judá. É impressionante essa situação. E o texto aqui de 2 Reis é muito interessante, que começa que no 18º ano do seu reinado, aí ele já era um rapazinho de 20 e tantos anos, no seu reinado. O rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vão pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas de porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Parece que é alguma coisa do dia de hoje. Não é preciso prestar conta, porque eles sabem o que estão fazendo. A gente não encontra mais isso hoje. Você tem que... Olha como é a preocupação deles é o seguinte: é a restauração do templo, da casa do Senhor. O dinheiro que está sendo entregue ali, ele não está sendo desviado, não vai ser desviado para qualquer outro sentido. Nós estamos convivendo com vamos dizer assim, com a normalização da corrupção em todos os níveis, como foi em Manassés. E aí aparece Josias, da mesma origem, do mesmo tronco, do mesmo contexto, e a gente vê um cara completamente diferente, preocupado na restauração das coisas de Deus, da maneira dele ver.
E olha como é que ele diz aqui. Aí então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Aqui isso é uma marca profunda de início de transformação, não apenas de Josias, do reinado dele, mas do culto e de tudo ali. O livro foi achado. Provavelmente parte do livro de Deuteronômio que foi encontrado ali, e aí ele foi lido. E quando esse livro foi lido, quando a palavra de Deus foi lida, olha o que começa a acontecer. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Achor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Olha, o começo da transformação profunda, não apenas de Josias, do reino, daqueles que estão em volta, começa a partir de quando? Quando o livro foi lido. E nós temos, muitas vezes hoje, deixado de lado o livro, a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir outras coisas mais agradáveis, mais suaves, que não nos confrontam. E ali aquela leitura confrontou Josias, confrontou os sacerdotes, confrontou o povo. E dessa confrontação houve um abalo nacional. E a partir dali, o que nós lemos? Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. É interessante
que Josias foi preservado de tudo que logo depois a gente vai ver na profecia de Sofonias, de toda a destruição, de todo o horror que viria sobre Israel, porque ele realmente se enterneceu, ele ouviu a palavra desse livro e ele foi. E é interessante a consulta à profetisa Hulda nesse sentido, e foi ela que trouxe. A gente hoje tem uma certa, vamos dizer assim, dificuldade com o ministério feminino, mas aqui a gente tem a profetisa Hulda, e a gente vai encontrar outras poucas profetisas mulheres também no contexto do Velho Testamento, e como alguns eu citei no começo, quando eu falei de Hebreus, eu disse a autora dos Hebreus, alguns devem ter ficado olhando, a autora dos Hebreus, não há nenhuma, não se sabe quem foi o autor do livro de Hebreus. Uns dizem Paulo, não, mas o mais provável, alguns falam que talvez Apolo, talvez Barnabé, eventualmente Lucas, mas não há evidências nenhuma. Mas a falta de evidência em relação aos hebreus leva a que o mais provável, segundo alguns estudiosos, é que Priscila tenha sido autora aos hebreus. Mas não foi citado, alguns concluem pelo seguinte, porque era uma mulher, e naquela época, se a autoria de um livro canônico fosse atribuída a uma mulher, o livro seria desprezado. Então, foi preferível ninguém saber que era da Priscila. Mas isso é só especulações, então fica por conta das especulações. Mas a profetisa Hulda, que era uma mulher, que foi usada por Deus para preparar o coração do rei Josias para o que ele viria a fazer logo depois. E realmente o que ele veio a fazer a partir daí é algo absolutamente notável no que aconteceu em Judá naquele contexto. Aí a partir do versículo do capítulo 23 de 2 de Reis, a gente lê, então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Olha a prioridade do rei. Nesse momento, a prioridade é o quê? Vamos para a palavra e vamos ler a palavra para o povo. Eles precisam ouvir aquilo que está dito na palavra de Deus. E quantas vezes nós temos omitido ou substituído a palavra de Deus pelos comentários à palavra de Deus, pelas ideias relativas à palavra de Deus, por ideias novas, bonitas, agradáveis e que soam muito melhor aos nossos ouvidos do que a própria leitura da palavra, que muitas vezes é contundente para nós. E nós não gostamos muito de coisas que sejam contundentes e que vão de encontro àquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E isso pertence única e exclusivamente à palavra. E é o que nós precisamos cada vez mais nos aprofundar na leitura e no estudo, na dedicação e ouvir a palavra. E foi o que o rei fez ali. O que aconteceu então? É muito interessante o que acontece ali. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, ao sacerdote da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos a Baal. Aí ele começa uma reforma religiosa orientada pela palavra. Tudo aquilo que tinha sido ao longo do reinado de Manassés, de Amon e de outros antigos, inclusive Acase, e mesmo desde a época da caminhada de Moisés no povo no deserto. Porque desde lá as deformações começaram e se prolongaram ao longo do tempo, no reino
inclusive, Salomão foi um dos que trouxe mais deformações pelos relacionamentos que ele teve com pessoas do mundo inteiro e que muitas coisas foram sendo deformadas no dia a dia do povo de Israel, culminando depois com a divisão do reino, culminando depois com a eliminação do reino do norte e chegando a esse ponto que estava aqui. Então a coisa vem de longe, vinha de longe. E era muita coisa que precisava ser feita, e ele, então, essa reforma é toda colocada ali. Então, a gente vê, é uma leitura extensa, que a gente vê aqui do capítulo 23, a partir dali, até que chega no final, e eu que vou enfatizar agora, é quando se chega na celebração da ceia. Josias também voltou os santuários, etc, etc. E aqui há uma referência extraordinária à celebração da Páscoa. O rei deu ordem, isso versículo 21 do capítulo 23 de 2 de Reis. O rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito no livro da aliança. Preste atenção a esse versículo 22. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Aqui há uma marca interessante de uma transformação que se, vamos dizer assim, sedimentou na celebração da Páscoa no povo hebreu. Desde a instituição da Páscoa lá no Egito, a Páscoa se caracterizava por uma reunião pequena familiar dentro de cada casa. Não foi isso que aconteceu lá no Egito? Então, cada um reunido com a sua família, com o cordeiro sem mácula, etc., espargindo o sangue no portal, o anjo da morte passaria, etc. Então, ali foi instituída a Páscoa. Então, a Páscoa sempre se caracterizou como uma reunião familiar íntima dos servos de Deus. Em alguns momentos, isso se estendeu para grupos maiores, até que no reinado de Josias, e o texto diz, nunca se celebrou uma Páscoa com tal ênfase e com tal significado como aqui Josias fez celebrar naquele tempo. E a partir daí, a celebração da Páscoa, e nós tivemos hoje de manhã a celebração da ceia, que a gente faz associações exatamente nesse sentido, mas a partir daí, a celebração da Páscoa passou a ser um acontecimento nacional. Então, quando Jesus foi levado ao Calvário, era o tempo da celebração da Páscoa lá no... Então, todos vinham de várias partes do mundo de então, os judeus dispersos, todos chegavam para a celebração da Páscoa, a grande celebração da Páscoa. Isso começa com Josias, nessa celebração que nunca outra igual aconteceu. Então, é interessante ver como foi marcante o reinado de Josias na reforma religiosa que ele fez, mas uma reforma religiosa que não foi uma reforma cosmética, foi uma reforma de essência. E essa questão da celebração da Páscoa fica muito clara nesse sentido. E aí o texto continua sobre Josias, dizendo, Josias também eliminou médiuns e feiticeiros, e ídolos do lar, ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Olha, a partir do verso agora 25, diz, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro
igual. Não é um testemunho maravilhoso em relação ao rei Josias? Quem de nós não gostaria de ter um testemunho parecido com esse? Mas é um desafio que a palavra de Deus coloca para cada um de nós. Nós podemos, em função da volta para a palavra, que isso aconteça. E o que aconteceu com Josias, isso a partir do momento em que o livro da lei chega a ele lê e é confrontado por ele. E aí a sua vida é transformada. Então, é a palavra que transforma a nossa vida, independente do contexto em que a gente viva. Josias vivia num contexto que era o pior, era a herança pior que ele tinha de Manassés, seu avô, de Amon, seu pai. E, no entanto, naquele contexto, houve uma transformação dele, primeiramente, dos seus auxiliares e de toda a nação. E que isso realmente ficou marcado. Agora, isso não impediu que aquilo que... Aí depois nós vamos entrar já na próxima semana, na questão da profecia de Sofonias. Não impediu que o que Sofonias veio trazer se realizasse e acontecesse. Porque realmente a ira do Senhor, o julgamento do Senhor, ele precisava ser estabelecido. O dia do Senhor era caracterizado por isso. O dia do Senhor. Mas também no final da profecia de Sofonias, nós vamos ver que o dia do Senhor também é um dia de restauração, é um dia de bênção, é um dia de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas isso é o que a gente vai entrar um pouco mais adiante. Meus irmãos, eu acho que o meu assunto eu paro aqui hoje, mas alguma pergunta ou alguma contribuição eu gostaria de... Sim. O contraste da liderança, falada de Manassés, que traz no capítulo 21, verso 16, que fala: afora o seu pecado com que fez pecar Judá, ou seja, ele levou todo Judá a pecar. E quando tem esse contraste com Josias, que além de ele fazer aliança com o Senhor, todo o povo anuiu, ou seja, abraçou a própria aliança. É um contraste tão forte que a gente fica, Senhor, ter uma liderança assim como Josias, não só o testemunho dele, mas é uma bênção, uma liderança assim em qualquer nível. E isso é um alerta para nós, especialmente nós que somos, de uma maneira ou de outra, líderes em algumas áreas. A nossa responsabilidade é liderança. A gente pode levar os nossos liderados para o poço, ou a gente pode levá-los a uma comunhão com Deus. A responsabilidade nossa é muito... Claro que há a responsabilidade individual de cada um, mas nós vamos responder por aquilo que nós influenciarmos outras pessoas para o bem ou para o mal. E realmente é um alerta para nós. Como é que eu estou agindo na minha liderança? Sim. A pergunta que eu tenho é que, claro que a gente só vai saber no céu, porque que Deus resolve mandar a profecia para Sofonias no reinado de Josias, em que as pessoas estão tentando fazer o que é direito. Entendeu? E quando a gente tem no capítulo 3, quando Sofonias fala que Deus anda pela cidade, mas os sacerdotes, os juízes, todo mundo lá continua fazendo errado. Ou seja, será porque também é isso? Ou seja, Josias, a liderança, está querendo fazer o que é certo, e o resto do povo, as outras lideranças também. Mas também a profecia de Sofonias tem muito a ver com Manassés. Ela foi proferida durante o reinado de Josias, mas ela tem muito a ver com aquilo que já tinha acontecido antes. Mas também não é um povo, de repente, todo ele 100% entrou na de Josias. De fato, continuou havendo, como hoje há em todos os aspectos isso. Tá? As responsabilidades individuais continuam. E também porque a profecia de Sofonias é bem no começo do reinado de Josias, né? E aí depois ainda tem vai ter a reforma e tudo mais e tal. Agora, o Gerro pode fazer pergunta difícil também? Pode. O Gerro pode, né? Pode. A filha já veio, né? O pior que eu posso falar, depois eu converso contigo em casa. É que menciona que Josias seguiu ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, em toda a sua vida.
é um elogio que faz a Josias e tudo mais, tal. Mas ele morre por causa de uma desobediência. Porque ele, na batalha com o rei do Egito, Neco, que curiosamente a palavra de Deus vem através de um rei estrangeiro, porque a palavra de Deus vem através do rei Neco. Neco que diz, Deus disse o seguinte, Josias não segue o que a palavra de Deus, vai para a batalha e morre nessa batalha. Mas então ele não seguiu bem tudo. É o que mostra que ninguém é perfeito. O perfeito é um só. Quer dizer, por mais que a gente possa elevar Josias, ele tem falhas. E pagou pelas falhas. Mas você tinha falado também. Eu vejo que a importância da influência que as pessoas podem exercer e ter. No caso, um rei de 8 anos, ele foi tremendamente influenciado. Sim. E, não sei se dá para colocar isso. Talvez por aqueles que depuseram o pai. Sim. Então, a influência nos diz que a gente tem que acreditar que as coisas podem mudar. E nos tempos de Israel também se dizia, né? Pode vir alguma coisa boa. Então, existem coisas boas e muito provavelmente nasceu do coração de Deus. Sim, não, isso que você falou é importante. Foram, vamos dizer assim, aqueles que depuseram Amon, até assassinaram Amon, filho de Manassés, que também não concordaram com algumas coisas de Manassés, foram aqueles que, vamos dizer assim, cuidaram e orientaram bem Josias na sua formação a partir dos seus 8 anos. Então, realmente tem essa... Nós vivemos no meio de influências que recebemos de uns e de outros. Mas o que o reinado de Josias nos ajuda é que o que realmente foi a marca dele, que marcou uma mudança significativa, foi parar e ouvir a palavra, ouvir a lei, a leitura da lei. Aquilo ali fez com que muita coisa que vinha sendo feita parasse e não é para ser assim, é de outra maneira. Então, às vezes a gente vai lentamente se desviando daquilo que não devíamos nos desviar. Então, vamos ver o que a palavra diz. Então, é sempre o retorno à palavra. Sim. Só parece que... Não parece, mas com certeza. Depois que acaba ali a descrição do Josias, já fala em seguida. Apesar disso, né, aí voltou lá para o Manassés. Sim. Né? E será que isso é porque ainda tinha uma coisa fermentando por baixo? Sim. E continuou, e depois de Josias, mais ainda. E depois Judá caiu diante da Babilônia. Foi depois de Josias. Alguns anos, não muitos anos depois. Então... E a morte precoce, relativamente precoce, que seria 39 anos, né? Será que foi até, como ele estava os dois escorregando ali e tal, talvez até o senhor, para preservar ainda, também ser considerado isso? Pode ser. Aí fica na nossa especulação. Quando ele diz que o povo anuiu, quer dizer, concordou, mas ele não se voltou completamente para o Senhor, se ele tivesse voltado, Deus teria não cumprido a condenação? Porque isso é muito difícil, porque mesmo dentro da condenação, isso é importante, a gente vai ver mais adiante no contexto da profecia de Sofonias, do dia do Senhor, que é um dia de ira, um dia do julgamento, mas ele é também um dia de bênção e de redenção. Então, nós não estamos diante de fatos absolutamente inexoráveis que a gente não pode mudar, não. Há consequências de tudo isso e nós vamos pagar as consequências, a humanidade vai pagar as consequências, a igreja vai pagar as consequências, mas aqueles que forem fiéis vão usufruir das bênçãos do dia do Senhor, pleno de bênçãos e de maravilhas, que o próprio Sofonias fala sobre isso no final. Então,
Então, o dia do Senhor ele tem esses aspectos. O último aspecto do dia de Sofonias é muito interessante. Só para ir um pouco adiante, é o dia da ira do Senhor, etc, etc, até que chega lá no capítulo 3 de Sofonias, que há um apelo para arrependimento, etc. E aí, quando chega no versículo 14 do capítulo 3, assim: cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, ó Senhor, o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Então, esse é o dia do Senhor, que Sofonias, eu antecipei, termina com isso, depois a gente vai chegar lá. Então, em função de quê? Em função de arrependimento, em função de reconhecimento de Deus nesse sentido. Então, há uma mudança nesse sentido. O dia do Senhor é tanto de ira, de destruição, mas é também de manifestação do amor e da graça, e é o que a gente vive nessa dependência. Então, a gente precisa estar, vamos dizer assim, atento. Onde é que eu estou nisso? Eu estou no momento de estar merecendo a ira de Deus e a punição, o julgamento, ou eu me arrependi e eu agora estou usufruindo dessas maravilhas que ele diz: o Senhor está no meio de ti. Então, eu sou chamado, e a profecia de Sofonias nos, vamos dizer assim, nos sacode para a gente estar atento em relação a isso. E isso é para o dia a dia da nossa vida, como igreja, como pessoa, como nação, como tudo, até aquele dia quando o Senhor voltar. O pouco que diz Deus, né, que não vamos desfalecer quando vier a disciplina. Exatamente. Mas como um filho amado, somos disciplinados. Exatamente, é isso mesmo. Algo mais? Então nós vamos orar, agradecer esse tempo juntos. Com o privilégio que a gente está tendo com a presença do Fernando aqui, eu vou pedir para ele nos dirigir nessa oração. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de a gente olhar para a Tua Palavra e perceber a maneira como o Senhor trabalhou naquele povo, naquele tempo, o que significou naquele tempo, as implicações que trouxe depois. Também o rápido declínio da nação depois de uma reforma tão magnífica. E vamos debruçarmos sobre esse livro da Tua Palavra, que revela tanto acerca de Ti, do Teu propósito. Isso vem aquecer nossos corações, nos repreender, nos corrigir, nos ensinar, nos estimular a viver dentro da Tua vontade. Amém. Nós não tivemos controle da nossa vida, aquilo que aconteceu antes, e nem tampouco temos controle daquilo que nos segue. Mas dependemos da Tua graça, do Teu Espírito, e te pedimos que o Senhor incline nosso coração para fazer a Tua vontade. Amém. Nos leve a decidir por tal, nos capacite a viver de acordo com a Tua aliança, com a Tua promessa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.